Olá, graça e paz. Eu sou o Bispo Honorei Padilha, do Sampaz Church de Pelotas. E eu venho até o seu coração entregar uma palavra do coração de Deus para a tua vida. Esta palavra que eu quero falar hoje, ela vem queimando alguns dias do meu coração de uma forma muito forte. E eu acredito que hoje é o dia de eu compartilhar ela com você. Quero fazer uma leitura nas Escrituras Sagradas, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 24 e no versículo de número 20. A terra andará cambaleando como um bêbado, será sacudida de um lado para outro como uma barraca na ventania. Os pecados que a terra carrega são tão pesados que ela cai e não consegue se levantar. O tema da minha palavra neste dia, o qual quero entregar para você, é a revolta da terra. Todo mundo pergunta o que será que está acontecendo. Estamos vendo tanta destruição nos últimos dias como nunca houve. Muita gente morrendo, muita gente perecendo, muita gente perdendo casa, perdendo vida, perdendo filhos, perdendo parentes, carros arrastados como se fosse um pedaço de madeira seca qualquer. E nós perguntamos para nós mesmos, o que está acontecendo com a terra? O que está acontecendo com o mundo? E talvez no coração de milhões de pessoas está, onde está Deus? Por que Deus não faz nada? Por que Deus não entra em ação? Por que Deus impede? Por que tanta criança inocente morrendo junto com pessoas culpadas? Por que pessoas idosas, velhinhas de 80, 90, sendo arrastadas pelas correntezas das águas, ou no fogo, ou na seca? O mundo está uma mistura de coisas. Em regiões do planeta Terra há uma seca sem fim e milhares de casas sendo queimadas. Terremoto, o último terremoto que aconteceu agora na Líbia, casas inteiras, apartamentos inteiros arrastados pela barragem que rompeu e arrebentou com tudo, levando gente, criança, animais, pessoas, famílias inteiras. E nós perguntamos, o que está acontecendo com o mundo? E a palavra de Deus nos diz pela boca do profeta Isaías que a terra está cambaleando como se estivesse bêbada, sem saber para onde vai, para onde caminha. A terra andará cambaleando como um bêbado e será sacudida de um lado para outro. É exatamente o que está acontecendo. Isso foi escrito há séculos atrás, quando não existia praticamente nada disso do que nós estamos presenciando. E veio uma pergunta, onde está Deus? Por que Deus está permitindo isso? Tem gente ruim, que talvez na concepção de muitos até mereceria morrerem, mas tem tanta gente boa, tanta criança, tanta adolescente, tantas pessoas de bom coração sendo levadas pelas águas, pelo fogo, pelo vento. Nós percebemos que Deus não tem nada a ver com isso. Isso não é nada disso está sendo produzido pela mão de Deus. Não é Deus se levantando do trono e dizendo, eu quero que venha terremoto, eu quero que venha praga, eu quero que venha fome, eu quero que venha sede, eu quero que venha a seca e a mata seja incendiada. É como uma bola de neve. Tem uma palavra na Bíblia que diz que um abismo puxa um outro abismo. Quer dizer, um mal puxa outro mal. E eu assisti agora, esta semana, um especialista em clima, e ele é um homem de internacional. Eu, se não me engano, ele é norte-americano, não estou lembrado do seu nome agora no momento, mas ele dizia, tudo isso que está acontecendo só tem um culpado, e disse, o homem. Eu nunca ouvi uma verdade, é até redundante, né? Tão verdadeira, né? Nunca vi tanta verdade numa frase, o homem. Sabe, Deus não tem nada a ver com isso. Deus, quando fez tudo perfeito. Deus entregou tudo funcionando. O ar puro,
as águas limpas, a terra fértil, tudo perfeito, tudo funcionando, a terra girando do jeito que Deus colocou todas as coisas. Agora perceba, e olhe para o universo, e você vai ver a Lua é a mesma Lua de 1000, 2000, 3000 anos atrás. Está no mesmo lugar, fazendo a mesma rota, né? Fazendo sempre a mesma coisa. O Sol, os planetas. Qual é o planeta desse universo e milhões dessas galáxias que está doente, bêbado e cambalhando? A Terra. E eu pergunto para você, o homem está na Lua? Não. O homem está em Marte? Não, ainda que tenha ido até a Lua. Mas o homem não está lá. E mesmo assim, o homem até o espaço, ele já poluiu. Nós não temos mais lugar no espaço para tanto satélite, para tanto resto de foguete. Ainda semana retrasada, uma bola de fogo caiu na Terra, eram restos de uns satélites que se despencou. Tudo em nome da ganância, tudo em nome do enriquecimento. Nós comemos comida envenenada. Eu vi agora, esses dias, um médico, alguns dias atrás, um documentário, fazendo uma pergunta. Por que 1 quilo de carne comum de segunda vale 20 e poucos reais? E por que 1 quilo de salsicha, que é carne, vale 7 ou 8 reais? Como pode alguém pegar 1 quilo de carne que custa 20 e poucos e vender em forma de salsicha por 7, 8 reais? Está perdendo dinheiro? Não. Porque nós comemos lixo. Dizem a eles, são restos de miolos de porcos, restos de galinha. Todas as buchadas dos animais são moídas, misturadas, e nós comemos e nos lambuzamos, comendo nosso cachorro quente, a nossa salsicha, né, com pão, com maionese. Tudo em nome do enriquecimento. Tudo que nós comemos tem agrotóxico, que produz o câncer. O câncer predomina na vida das pessoas. No pobre, no rico, no famoso. Tudo o que está acontecendo nesse mundo que você está presenciando é culpa do ser humano. É culpa do homem. Tudo produzido pelo homem. Então, até os inocentes que estão morrendo, quem é o culpado? Deus não é o culpado, as próprias pessoas que fazem e que produzem tudo isso. O homem sujou os rios, sujou os mares. Nós estamos vendo os peixes que são encontrados, são aberta a barriga dos peixes, está cheia de plástico. Os oceanos estão cheios de plásticos, de garrafas PET. As tartarugas morrem comendo plástico, pensando que é comida. O mar está poluído, sujo. Quem é o culpado? O homem. O ar que respiramos está sujo. Quem é o culpado? O homem. Doenças respiratórias, falta de ar, alergias causadas pela poluição, pela sujeira, doenças, bactérias desconhecidas. O homem produz a bomba atômica, produz tudo que é coisa de destruição em nome do dinheiro. Tudo isso que está acontecendo não tem mão de Deus. É produzido, é sequela do que o homem está produzindo. O homem não só está poluindo tudo, como está matando pessoas inocentes. Porque inocentes, crianças, velhinhos, pessoas que às vezes não têm nada a ver com isso, estão sendo ceifadas, arrastadas por águas, as suas casas, os rios transbordando, chuva não para, chove, 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 é um verdadeiro dilúvio, carros são arrastados, pessoas são arrastadas. Vimos agora, há uns dias atrás, 4, 5 dias atrás, um policial em cima do capô do carro da polícia sendo arrastado pelas águas. Uma senhora de 99 anos de idade fica 5 horas agarrada num poste, tentando se salvar. Os hospitais destruídos, as macas destruídas. O homem está destruindo tudo que Deus criou. E está escrito no livro de Gálatas: tudo que o homem plantar, ele vai colher. É a lei da semeadura e a lei da colheita. O que se planta, se colhe.
Não adianta nós nos revoltarmos com Deus. Não foi Deus que poluiu a terra. Não foi Deus que sujou a terra. Não foi Deus que poluiu os mares, as águas, os rios, as lagoas, os lagos. Não foi Deus que produziu vírus em laboratórios, como vimos agora, a Covid-19 e as suas variantes que vieram produzidos em laboratórios, que veio lá, começou da China e se espalhou pelo mundo inteiro, e pessoas foram enterradas como se fossem uns animais, uns bichos, cavando com máquinas, buracos enormes, e homens e mulheres e crianças sendo largados ali. E parece que o mundo está surdo e cego. Por isso que está escrito no livro do Apocalipse: quem está sujo, suje-se mais. Mas quem está limpo, limpe-se mais. Santifique-se mais. E as pessoas parecem que não dão importância. Está como nos dias, está escrito no livro do Evangelho de São Mateus, que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Casavam, davam-se casamento, festejavam, estavam vivendo uma utopia, vivendo, momentos de euforia, sem se dar por conta das coisas que estão acontecendo. Parece que há uma cegueira. E há uma cegueira espiritual que não permite você ver o que está acontecendo. Milhões e milhões e milhões de cristãos que receberam Jesus no coração, que foram perdoados, batizados com o Espírito Santo, se jogaram no mundo, largaram da mão de Deus, como se nada fosse acontecer com suas vidas. Quantos pastores, obreiros, obreiras, jovens, largaram da mão de Deus, foram para o mundo, estão vivendo em balada, bebendo, fumando, jogando, mentindo, prostituindo, adulterando, roubando, fazendo tudo o que não deve de fazer, como se nada. Mas Jesus disse: será como nos dias de Noé. Quando menos esperaram, aconteceu. O Noé passando como louco, o Noé passando como chacota das pessoas que riam e debochavam daquele homem, quando não havia uma nuvem no céu que indicasse que viria uma tempestade, uma chuva, não havia uma gota de orvalho, a terra debaixo de uma sequidão, e um homem debaixo de um sol escaldante, construindo uma arca, porque aquele homem havia ouvido a voz de Deus. Tudo conspirava contra, tudo fazia entender que aquilo ali era uma loucura, era uma atitude de alguém perdido. Mas Noé tinha certeza, ao Deus que ele servia, Noé tinha certeza da voz que ele tinha ouvido, e não era a voz de um homem, era a voz de Deus, que no meio daquele sol todo, Deus manda fazer um barco. Ora, você constrói barco para pôr na água. Você constrói um barco para navegar no rio, numa lagoa, num oceano. Mas aonde Noé estava construindo a sua arca, não havia mar, não havia nada, era terra seca. Daí vem o deboche, daí vem a chacota toda, rindo. E quando aquela arca, depois de muitos e muitos e muitos anos, debaixo de um deboche só, porque o que Noé estava pregando era uma coisa que não tinha lógica. Como nós estamos pregando há tanto tempo, os pregadores, homens de Deus, a igreja de Cristo está pregando a volta de Jesus. E nós estamos exatamente como nos dias de Noé. Quem bebe continua bebendo, quem fuma continua fumando, quem joga continua jogando, quem adultera continua adulterando, quem se droga continua se drogando. E parece que nada vai acontecer e que todos ficarão impunes. Mas a Bíblia diz que quando menos esperaram, então Deus colocou a família de Noé com aqueles animais para dentro da arca, a porta fechou. Não foi Noé que fechou a porta, foi Deus. A porta não foi fechada por dentro, foi fechada por fora. E Deus lacrou aquela porta. E os céus enegreceram. E quando as primeiras chuvas começaram a cair, molhando aquela terra seca, que era um pó só, e de repente poças começam a se formar,
Pequenos riachos começam a se formar, até que tudo vira um mar. Quando nós pregávamos há anos, quando falávamos sobre o dilúvio, também muitos assim, que dilúvio? De onde vai ser tanta água? Veja o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Não, não é mais lá do outro lado do planeta, é aqui. Aqui onde nós vivemos, na nossa volta, no nosso estado, nas nossas cidades. Num piscar de olhos, a água aparece e leva a casa, leva animais, levam pessoas, levam famílias inteiras. Mas parece que ninguém consegue acordar. Quem está sujo parece estar cada vez se sujando mais. Quem está pecando parece que quer pecar cada vez mais. Mas Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. E eu espero que o Espírito Santo te sacuda tão forte, que tu consiga acordar, abrir os olhos e ver que a porta da salvação, a porta da arca chamada Jesus, Noé construiu uma arca de madeira. Deus providenciou uma arca chamada Jesus Cristo. Os animais de Noé entraram pela porta da arca. E Jesus disse no Novo Testamento: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Ah, meu amigo, tu está distante de Deus. Pastor, obreiro, obreira, ministro de louvor, jovem querido, adolescente amado. O que tu estás fazendo no mundo? O que tu está fazendo longe de Deus? Que Deus, que o Espírito Santo venha abrir os teus olhos para que tu possa ver. Em Apocalipse está escrito: te aconselho que tu compre colírios para colocar nos teus olhos para que tu vejas. Porque parece que as pessoas estão cegas, não conseguem enxergar tudo desmoronando, tudo acontecendo. Mas mesmo assim, eles continuam mergulhados num mundo sem Deus. Igreja contra igreja, crente contra crente, guerra cristã, guerra religiosa, homossexualismo aumentando, homem com homem, mulher com mulher, entrando na sala da nossa casa. Sabe, eu quero contar um fato aqui, já vou encerrar para você. Uma igreja em São Paulo, Rio de Janeiro, desses dois estados, não lembro bem, estava um pastor muito conhecido e ele iria pregar a palavra. Ele foi convidado para ir pregar nesse lugar e ele estava sentado no altar esperando o tempo. E ele disse: antes de recebermos o pastor fulano de tal, eu quero passar algo no telão da igreja. E as luzes se apagaram, o telão foi ligado. E apareceu no telão aquela mulata Globeleza, da Rede Globo de televisão, que faz o comercial, a propaganda do carnaval todos os anos. A Globeleza. E todo mundo sabe que quando ela aparece na tela da TV, ela está sem roupa, ela está só pintada o corpo. Ela só traz um tapa-sexo da frente pequenininho, minúsculo, ela está totalmente nua e ela só é pintada com tinta. E ela fica ali usando o seu corpo e fazendo a sua propaganda do carnaval. Carnaval significa carnevale ou festa da carne. E o pastor começou a passar a Globeleza e todo mundo começou a se escandalizar. E ela sambando, seminua. E o pastor que ia pregar, um pastor conhecidíssimo nosso aqui do Brasil, até ele se escandalizou, disse: o que é isso? Vou pregar agora como? Que clima eu tenho para pregar? E quando aquele comercial, talvez de 30 segundos, 40 segundos, parou, o telão desligou, as luzes se acenderam, e o pastor olhou na cara de todo mundo e disse: estão escandalizados, né? Por quê? Por que vocês se escandalizaram? E alguém se levantou e disse: porque isso não é coisa para se passar dentro da casa de Deus. E o pastor pegou o microfone e perguntou: e na tua casa, por que passa? Tua casa é do diabo ou ela é de Deus? Aquele pastor fez aquilo para que houvesse uma reflexão. Nós combatemos tantas coisas que estão dentro da igreja, e as coisas que nós combatemos às vezes e nos lançamos contra, acontece exatamente na sala das nossas casas. A novela que o homem se beija com outro homem, a mulher
que deita com a outra mulher, se abraça, se beijam e mantém relacionamento sexual nas novelas das 8, novela das 7, né? Totalmente a perversidade, o pecado dentro da nossa casa. Nós nos sentamos no sofá e assistimos esse lixo, essa porcaria toda. Quer dizer, nós combatemos, às vezes, coisas pequenas dentro da igreja, que eu não estou dizendo que seja errado, coisa errada, seja pequena ou grande, tem que ser combatida, mas por que nos escandalizamos da igreja e permitimos que aconteça dentro da nossa casa? É por isso que o diabo está cirandando. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas por permissão do homem, o homem é culpado de tudo isso. Não é o diabo que liga a nossa televisão nesse canal, somos nós que ligamos. Não é o diabo que vem e mostra aquelas cenas terríveis, somos nós que escolhemos. Nós temos um controle na mão, que a palavra controle já diz tudo. Eu posso controlar, eu ponho onde eu quero, eu tiro quando eu quero. Eu aumento o volume, diminuo o volume, troco de canal, mudo de canal, mas nós ficamos ali, criticando, mas vendo, criticando, mas assistindo. E tudo aquilo que é repetitivo, ele passa a ser normal. E já é normal. E a lei está aí. E é a lei do aborto. É a lei do homem casando com homem, mulher casando com mulher, reconhecimento. Uma série de coisas. E nós estamos aí. A igreja sendo ameaçada, pregadores sendo ameaçados, que se pregar contra estão sendo homofóbicos e uma série de coisas. É o final dos tempos. O mundo está revoltado. Quando os homens mataram Jesus, que chibatearam Jesus, o sangue escorria pelo rosto, pelas costas, pelos braços, os joelhos raspados, esfolados, aquela cruz de madeira bruta. Porque essa cruz de madeira bonitinha que a gente bota no altar é uma madeira cipilhada, uma madeira planada, invernizada. Era madeira bruta, cortada no mato, tronco enorme, grosso, botar nas costas e carrega a cruz na qual tu vai morrer. Chicote pelas costas, uma coroa de ouro, não, uma coroa de espinhos pontudos. Você já espetou um espinho na mão? Por mais pequenininho que seja um espinhozinho de uma rosa, incomoda, dói. Imagina a fronte do Filho de Deus, com aqueles espinhos enormes, o sangue corria pelo rosto, o corpo banhado de sangue. Ainda deitam ele em cima daquela cruz. E ele abre os braços, abre a mão, e um prego de aço, de ferro, vara a mão esquerda. O martelo bate na mão direita e vara a mão direita. Os pés são juntos, e aquele cravo de aço, de ferro enorme, vara os dois pés. E aquela cruz é levantada, ele tomado em sangue, pagando o preço pelo meu e pelo teu pecado. E ainda tem a capacidade de olhar para aquela gente toda que lhe esbufeteou, que cuspiu no seu rosto, que fez com que ele apanhasse pior do que um bicho. E ele ainda tem a capacidade de dizer: Pai, não leve em conta, perdoa o que eles estão fazendo. Tenha compaixão dessas vidas. E ele pede que Deus nos perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Ora, por que ele diz que eles não sabem o que fazem? Porque uma pessoa que se joga no pecado, uma pessoa que abraça o pecado, ela não sabe o que está fazendo. Porque se ela soubesse o que é o inferno, o que é uma eternidade sem Deus, ela não largaria da mão de Deus. Por isso que a igreja que está firme, a igreja que está em Cristo, precisa se alertar e pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Não tem hora mais para pregar, a hora é agora, o momento é agora. É de manhã, é de tarde, é meio-dia, é de noite, é feriado, é qualquer dia, qualquer momento. Pregue sem parar, porque o tempo está acabando, o relógio de Deus está chegando no final, a hora está chegando, tudo está se cumprindo, todas as coisas. E diz que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar.
mesmo acontecendo tudo isso que você está presenciando, talvez muitos, milhões e milhões ainda estão distantes de Deus. E alguns ainda estão dentro da igreja pensando em sair, quando na verdade deveriam estar pensando em ficar, em se humilhar. Os que estão fora deveriam de pensar em voltar, porque é tempo de voltar. É tempo que Deus está dando, mas o tempo está acabando. E essa porta não vai ficar aberta para sempre, não. A porta da arca de Noé se fechou. E a porta da graça também vai se fechar. Que você possa correr e entender. Quando Cristo padeceu tudo aquilo, houve um terremoto e tudo tremeu, a terra tremeu. A Bíblia diz que o tremor era tão grande que sepulcros se racharam e se abriram. E muitos santos que haviam morrido ressuscitaram. Entraram na cidade num corpo ressuscitado, como prova da ressurreição em Cristo. Mas a terra se revoltou e diz que o que era dia virou noite. Houve escuridão na face da terra. Você sabe o que isso significa? Revolta da natureza. O sol se revoltou, não deu a sua luz. No dia da morte de Jesus, ele escureceu, se apagou. A terra tremeu, os montes se fenderam, porque a natureza se revoltou com o que o homem havia feito com Jesus. Você sabe quem é que está revoltado agora? Não é Deus, é a terra. A terra está revoltada, a natureza está revoltada, os mares estão revoltados, os ventos estão revoltados, toda a natureza está em revolta, e revolta por causa do homem. Veja outro planeta se tem revolta, não tem, porque lá não tem um homem. É o homem o causador de tudo. Mas Deus é tão amoroso, é tão piedoso, que Ele abre uma brecha, uma oportunidade e diz: eu sou a porta. Quem quiser entrar por mim salvar-se-á. Eu estou na porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e tu cearás comigo. Jesus te ama. Jesus ama a tua vida. Larga o mundo. Larga esse pecado, isso é passageiro. Você está cavando a sua própria sepultura. Não se queixe de Deus. E nem tampouco do diabo. É verdade, eu não estou isentando o diabo, não. O diabo é ruim, é mau, é perverso. Mas o diabo não pode fazer nada na tua vida sem a tua permissão. E o que ele está fazendo hoje na tua vida é porque você tem permitido que ele faça. Por que você, em vez de permitir que o pecado reine na tua vida, tu não permita que o Espírito Santo, mesmo com as tuas feridas, com as tuas decepções, te tome nos braços e te leve à presença de Deus, para tu voltar para Deus como o filho pródigo voltou. Que Deus toque no teu coração, que o Espírito Santo toque no teu coração. Se perto da sua casa, perto do seu bairro, não tem uma igreja Santuário da Paz, procure uma igreja evangélica boa, madura, idônea. Por que, bispo? Estou falando igreja boa. Tem igreja ruim? Tem. Tem falsos profetas, falsos pastores, falsos pregadores. Tem igreja que prega por dinheiro, vive por dinheiro. Fuja dessas coisas. Procure uma igreja idônea, que tem história, um pastor que tenha vida, que você saiba quem é esse pastor, que você sabe como ele é como pastor, como ele é como marido, como ele é como esposo, como é que ele é como pai. Então, procure um lugar sério e vá ali servir a Deus, aguardando a volta de Jesus, porque ele não demora. Há uma palavra que diz Maranata, que significa ora vem, Senhor Jesus. E Pedro disse que ele não veio ainda, não é porque ele mentiu a respeito da sua vida, diz, esperando que muitos que ainda estão perdidos venham e se voltem para Deus. Talvez seja com você que Deus não voltou ainda por tua causa, porque tu é um levita, tu é uma pastora, tu é um pastor, tu é um obreiro, tu é uma obreira, e tu está fora do caminho de Deus. E a volta de Jesus não se consumou ainda, porque há no coração de Deus uma esperança que o seu filho pródigo, que a sua filha pródiga, amada,
e amado, volte para os braços de Deus. Um beijo no teu coração. Se você quiser receber a minha palavra do dia, anote, o meu WhatsApp é o 53991 16 17 14. Se essa palavra falou no teu coração, compartilhe com um amigo, com uma amiga. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva aqui embaixo. Clique em cima e inscrever-se. Logo após, clique em cima de um sino, porque o sino significa, quando você clica em cima dele, que toda vez que eu tiver uma palavra nova, você vai ser avisado aí, no seu notebook ou no seu celular. E se você puder, dê um joinha. Eu preciso alcançar os primeiros 1000 inscritos do nosso canal. Um beijo no teu coração e lembre-se, o tempo de voltar para Deus não é amanhã, é hoje, é agora. Esse é o teu dia, essa é a tua hora. Que Deus te guarde, que Deus te sustente. E Ele está pronto a perdoar os teus pecados para que você recomece a tua nova trajetória. Até a próxima mensagem de Deus.